O AS é vilão ou é mocinho? Será que ele é amigo da sua saúde ou ele pode ser um inimigo literalmente mortal para você? Eu já vi várias pessoas tomando AS de forma errada. Olha que eu já vi gente tomando AS com prescrição médica errado. Agora imagina, se um médico já acaba prescrevendo o AS numa situação que está errada, imagina você que resolve tomar por conta própria, só porque tem pressão alta ou porque tem que afinar o sangue, evitar um infarto, evitar AVC. E sim, ele faz isso, mas tem os detalhes que você precisa saber. Isso você só vai saber se assistir esse vídeo, então bora lá comigo. Bora! Quem conhece meus vídeos já sabe que vem conteúdo de qualidade, então eu já agradeço o like, o pessoal da casa que já confia no meu trabalho, e você que não sabe, segura um pouquinho, se você gostar, aí sim você dá o like, aproveita e se inscreve aqui no canal. Mas nesse vídeo eu resolvi falar 7 pontos importantes sobre o AS, situações que o AS ele vai fazer realmente bem, aquele momento que se você usar o AS ele realmente pode salvar a sua vida, e 7 pontos negativos do AS, onde ele pode colocar a sua vida e a vida da sua família em risco. Então vamos lá, primeiro ponto logo para a gente desmistificar. O AS não é protetor universal da sua saúde. As pessoas acham que tomando AS, todo mundo tem que tomar AS, porque o AS ele previne infarto, previne derrame. Ele já viu o pai, o vizinho, alguém que teve um infarto, passaram para ele o AS. Ora, se a pessoa está tomando AS para evitar o novo infarto, eu também quero tomar, porque vai ajudar meu coração, não é verdade? Claro que não! Só que não é. Por quê? Porque o AS ele tem o lado bom e tem um lado ruim. Tudo na vida, gente, tem um lado bom e um lado ruim. Tudo, para tudo você usar. Por exemplo, um computador, você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Uma faca, você pode usar para fazer comida e pode para matar uma pessoa. Tudo é a forma que você usa. E na medicina, então, você tem que saber o momento certo de usar AS. Então, você que está tomando AS da sua cabeça, achando que vai proteger seu coração, muito provavelmente você está tendo mais risco do que benefício. Ponto número 2, AS afina o sangue. Essa aqui é clássica, né? Pois é, só que o AS não afina o sangue. Inventaram essa história e eu vou explicar o que acontece. Quando a pessoa está tomando AS, ela se corta e a gente vê que fica sangrando durante muito tempo e parece que o sangue ficou fino. Não, gente, o sangue corre nas nossas veias da mesma forma quem toma AS e quem não toma. Não tem diferença. Acontece que uma das funções do AS, ele evita que as plaquetas se juntem e formem o coágulo para evitar o sangramento. Então, quando a pessoa se corta e está tomando AS, tem uma dificuldade dessas plaquetas se juntarem e formar o trombo e coagular. Com isso, ela sangra mais tempo. Mas tanto faz a pessoa que toma AS como a pessoa que não toma AS, ela corre líquida, fina dentro do sangue. O que vai afinar ou não é tomar água, assim como no suco de maracujá. Se você quer afinar o suco de maracujá, você coloca água. É simples assim. Então, tá errada essa história de tomar AS para afinar o sangue. Mas, doutor Cota, eu já vi, o meu pai, inclusive, ele infartou e o médico passou a AS. Ele falou, olha, vai ter que tomar AS pro resto da vida para não infartar mais. E isso é verdade. E aqui nós vamos para o terceiro ponto do AS. O AS ele realmente vai salvar vidas na prevenção secundária. Significa o seguinte, uma pessoa que já teve um AVC, uma pessoa que já teve um infarto, teve que fazer uma cirurgia para desentupir, colocar um stent, colocou uma ponte de safena, colocou mamária, esses são os candidatos que têm que tomar AS. E olha que hoje em dia o negócio está meio mudando, já tem outros estudos falando que tem coisas melhores do que o AS, mas isso é papo para outro vídeo. O importante é você saber que na prevenção secundária, quer dizer, depois que o paciente teve um evento, aí sim os estudos mostram um real benefício do uso do AS. Mas, doutor Cota, eu nunca tive um AVC nem infarto, nunca fiz cirurgia, nunca coloquei stent. Vale a pena, então, eu tomar AS? Aí nós vamos para o quarto ponto do AS, na prevenção primária. Vale ou não vale a pena? Você que nunca teve um evento nenhum na vida, mas você tem fatores de risco importantes. Por exemplo, você é hipertenso, você é obeso, você tem diabetes, você fuma, é sedentário, já tem uma placa de gordura na carótida. E aí, vale ou não vale a pena tomar AS? Bem, a maioria dos estudos dizem que não.
não vale a pena tomar AS pelos riscos que o AS vai levar na sua vida, que eu vou falar em seguida. Mas isso ainda está muito discutido. Tem médicos que defendem, tem médicos que são contra. O que a gente sabe hoje em dia é que, assim, vai muito da decisão do médico, ele avaliando o risco e o benefício dos pacientes. Vou dar um exemplo para você bem prático. Se eu pego um paciente hipertenso com 45 anos e ele está com sobrepeso, só isso, vale a pena dar AS? Nesse caso, com certeza não. Agora, se eu pego um paciente, uma idosa de 72 anos de idade, obesa, sedentária, com diabetes, que já tem uma placa de gordura na carótida, talvez essa aí já vale a pena, talvez nessa aí já possa passar o AS. Mas assim, entenda, isso a maioria dos médicos acham que não é para tomar. Realmente vai de médico a médico, de caso a caso. Mas, doutor Cota, nesse caso que a pessoa é hipertensa, é diabética, já tem placa de gordura na carótida, não seria melhor então dar o AS para ela, já que previne de formar esse quadro, previne de formar esse tombo, então seria melhor dar logo o AS, não é verdade? Não. E aqui vem o quinto ponto que eu vou falar do AS para você. O risco de sangramento e muitas das vezes sangramentos graves. Eu não sei se você já viu pessoas que fazem uso de AS e ficam com aquelas manchas, aqueles hematomas pelo corpo. Muitas das vezes ficam com aquela mancha, aquele hematoma na parte branca do olho. Pois é, às vezes é por conta do AS. Ora, como o AS dificulta a coagulação, o sangue pode ficar jorrando. Agora, imagina se isso acontece na cabeça. Se você tem um baque que seja, ou então porque teve um pico de pressão, rompe uma artéria. E aí o sangue fica, ó, saindo, e aí você vai ter o quê? Um AVC hemorrágico, que é pior do que um AVC isquêmico. Eu já tive uma paciente que perdeu um olho nessa brincadeira. Era uma paciente hipertensa que não queria tomar remédio da pressão, mas que ela tomando AS, o que aconteceu? Rompeu o vaso sanguíneo lá no fundo do olho dela e ficou sangrando, e agora perdeu uma visão. Então, o maior risco do AS é justamente o sangramento. É por isso que o médico tem que avaliar. Será que o benefício que o AS vai trazer é bem maior do que o risco de sangramento? Às vezes o risco de sangramento é maior e aí não vale a pena tomar o AS. Tudo na vida é achar o ponto de equilíbrio, se é melhor ou é pior. Mas não para por aí não para só pelo risco de sangramento não. Nós vamos agora o sexto ponto que você precisa saber do AS, que é interação medicamentosa. O AS, aquele AS infantil, ele é inocente. Inocente? Calma lá, escuta aqui essa história. AS, ele é um anti-inflamatório. Se você, por exemplo, está tomando AS, se você tem reumatismo, você começa a tomar anti-inflamatórios da vida, ibuprofeno, diclofenaco, porque você está com dor articular, você junta esses dois anti-inflamatórios e aumenta o risco de lesão renal, aí você vai evoluir para uma insuficiência renal, aumenta muito o risco da gastrite, essa gastrite pode virar ali uma úlcera, perfurar seu intestino e pode ter uma perfuração. Sabe o que acontece? O seu estômago produz ácido clorídrico, esse ácido cai dentro da sua barriga e aí você já sabe que boa coisa não vai vir. Então, na interação medicamentosa, além do risco da gastrite e de uma insuficiência renal, você tem o risco de potencializar o efeito, vamos dizer assim, anticoagulante. Vou falar dessa forma para você poder entender, tá? Os médicos sabem do que eu estou falando. Então, você aumenta o risco de sangramento. Existem medicamentos que podem atuar, inclusive até chá. Olha só, chá de ginkgo biloba, chá de ginseng, chá de camomila, chá de gengibre também. Claro que não é você tomar um chá que vai fazer isso, mas doses mais altas, você fazer isso durante um uso um tempo muito prolongado, isso pode potencializar o efeito do AS e aumenta o risco de sangramento. Então, se você já tinha o risco aumentado porque está tomando AS, agora o risco vai aumentar e vai aumentar muito, e aí você tem risco de ganhar um AVC hemorrágico. Ui, que horror! E o sétimo ponto do AS, provavelmente você nunca ouviu falar, mas é um dos mais perigosos. Talvez não valha isso para você, mas fica de alerta aqui para sua família. Você já ouviu falar da síndrome de Hayer? Pois é. Vou tentar colocar numa situação bem simples. Isso acontece em crianças e adolescentes, até os 17 anos, 16, 17, 18 anos mais ou menos.
Então imagina a seguinte situação, você está lá com seu filho de 5 anos e ele está com febre, e aí você vai querer dar um AS infantil, porque o AS infantil ele atua ali para redução da febre, para dor, e sim, isso é real, só que ele está com uma infecção viral, ele está com uma gripe da vida. Quando associa o AS com essas infecções virais, aumenta o risco da síndrome de Raya, e sabe o que ela faz? Ela leva a um processo, vamos dizer assim, inflamatório muito intenso no cérebro e no fígado. Aí a criança vai começar a evoluir com enjoos, com vômitos, tontura, confusão mental e às vezes pode levar até mesmo em coma. Isso tudo porque você deu AS pro seu filho. Você que era criança, que gostava de ficar chupando aquele AS, que é docinho. Pois é, se você tivesse com uma infecção viral, corria risco de você pegar esse negócio e você não estaria mais hoje entre nós. Então fica aqui o alerta. Não deixe crianças ficarem chupando AS, né, que é docinho, todo mundo sabe que é da infância, sabe, pegava aquela cartela de AS e ficava chupando, mas tem esse risco. Então veja que o AS ele tem um lado benéfico, sim, ele vai proteger o coração, os médicos prescrevem, tá certo, mas ele tem os riscos e eu tô aqui para alertar você. Eu tô vendo aqui até agora que você ainda não deu o like, tá perdendo a chance? Poxa, dá uma força, dá um like e eu tenho certeza que ficaram aqui algumas dúvidas. Então faz o seguinte, coloque suas dúvidas aqui, que eu vou pegar as suas dúvidas e vou fazer um segundo vídeo do AS com essas dúvidas de vocês. Coloquem relatos de casos, você que toma AS, coloca aí, que eu quero pegar um relato de vocês, fazer um próximo vídeo falando sobre o AS, desses casos de vocês. E aí com certeza a gente vai conseguir complementar um pouco mais do que isso aqui e levar mais informação. E se você gostou aqui do meu canal, já sabe, não aproveita e se inscreva para continuar recebendo conteúdos nesse, de fácil entendimento e com uma pitadinha de humor. Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.